Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, Busca do Saber. O programa semanal onde trocamos informações, trocamos palavras e que poder tem as palavras, que encantamento que elas possuem. E sobre o encantamento mediante as palavras que modificam o nosso modo de ver, de perceber o mundo, eu tenho a grata satisfação de receber hoje Alessandro Salgado, que é palestrante, professor, produtor cultural, pesquisador, filósofo, historiador, pedagogo, mas acima de tudo alguém encantado pela arte de ensinar. Alessandro, muito bem-vindo. Esse espaço é todo seu. Fico imensamente agradecido pela oportunidade de estar aqui no programa Em Foco. Sou um telespectador aí assíduo do programa. Opa, obrigado. Desde já parabéns, acompanho o trabalho via internet e em alguns momentos pela rede de televisão também. Obrigado, Alessandro. Bom, encantamento pelas palavras. As palavras têm poder mesmo, Alessandro? As palavras têm muito poder. Esse encantamento das palavras, ele precisa ser muito bem trabalhado, principalmente lá na instituição escolar, onde a professora que trabalha com os alunos, a partir do momento que ela consegue encantar os seus alunos a partir das palavras, ela consegue mudar a vida deles e, quiçá, transformar em questão de atitudes, questão de disciplina, questão de conhecimentos. Esse é o poder das palavras. Na tua opinião, você acha que nós falhamos nesse sentido? As nossas palavras às vezes são destrutivas e não construtivas? Quando a gente entra nesses termos, né, de construtivas ou não, é meio que perigoso também. Porque a crítica, querendo ou não, ela tem esse processo de dialética, de desconstruir algumas coisas e reconstruir. Aí acredito que entra o poder do reencantamento das palavras, que quando a gente consegue ter, de repente, até essa técnica, a gente consegue fazer essa construção crítica ou reconstrução de uma forma que o outro consiga reparar determinado vício ou erro e reconstruir a sua atitude ou raciocínio de uma forma mais aprimorada. Então aí que para mim que entra essa questão do reencantamento, quando a gente vai, enquanto professor, fazer uma correção, intervir no trabalho do aluno, é com esse poder da palavra, esse reencantamento que a gente pode, quiçá, melhorar e aprimorar o que nós queremos que esse aluno desenvolva. Ao falar de encantamento da palavra, Alessandro, você usou a expressão técnica. É possível, então, a gente aprender a usar as palavras de tal maneira que a gente consiga encantar o outro? Dentro do campo de oratória, de retórica, até mesmo dentro da filosofia, essa questão de falar bem ou a questão de utilizar bem a palavra não é uma questão de dom, é uma questão de treino. É uma questão de treino. A mesma coisa quando nós queremos fazer uma música e executá-la de forma mais aprimorada. Eu preciso treinar, eu preciso pegar aquele violão, determinar 2, 3 horas por dia e desenvolver aquela técnica. Assim também é a questão da palavra bendita, da palavra bem escrita. Você escreve aquilo que você lê, aquilo que você fala. E se você fala de maneira incorreta, você também transpõe para a escrita no papel de forma equivocada. Então, a partir do momento que você começa a ter aquele hábito de ler, de buscar outras fontes de leitura e, primordialmente, começar, assim, no cotidiano, a corrigir algumas palavras errôneas que, em determinado momento, a gente acaba sendo viciado, né, nessa linguagem e acabamos equivocando. Aí a gente já consegue dar encaminhamento para um desenvolvimento legal da técnica da oratória, da técnica da escrita e, primordialmente, da técnica de encantar e reencantar, reinventar esse poder das palavras diariamente. Eu acredito que é técnica, tanto que de escrita, de leitura e o poder de exercício dessas técnicas na prática. Existem algumas, ou você pode nos fornecer, alguns truques, macetes, dicas de como a gente pode encantar e reencantar mediante a palavra? Não? Primeira dica, ler. Ler. Buscar qualquer coisa ou não? Ou selecionar bem? Muitos dizem que a leitura vale para desde uma bula de remédio a um livro acadêmico, né? Eu acredito que se você quer ter uma fala
contínua, uma fala mais profunda em determinados momentos que isso exige, principalmente na questão acadêmica, você precisa ler livros que possam aí te dar um suporte de fundamentação mais forte. Então você precisa ler, desde um aborto de remédio, mas ler livros que possam acrescentar e desenvolver a sua oratória, o seu processo de raciocínio lógico, a sua questão de postura, e tudo isso a gente vai trabalhando a partir de uma boa leitura. Não uma leitura só aqueles livros que temos lá de autoestima, receitas, revistas globais, enfim, mas principalmente revistas científicas, livros que possam acrescentar primordialmente no vocabulário do leitor. E cadê esse leitor? Cadê o leitor? Esse leitor, ele está nos quartos, ele está na sala, ele está nas salas de aula, e muitas vezes esse leitor ele não consegue desenvolver porque o professor dele, ou mediador, podemos dizer assim, não consegue ter esse hábito de ler. Não consegue ter esse hábito de desenvolver a leitura. E ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você consegue fazer esse hábito aí de sempre estar efetivando essa leitura, buscando outras escritas, outros textos, você consegue também instigar o seu aluno a ser também o seu exemplo. Eu vejo isso pela minha equipe, né, de trabalho dentro da minha instituição de educação. É uma equipe que, quando chegou determinadas palavras equivocadas, né? Nós vai, nós quer, nós está indo. Então a gente vai conseguindo aí, a partir do cotidiano, palavras simples, de exercício cotidiano, já ir corrigindo e fazendo com que a pessoa comece aí a falar de forma correta, e a posteriori você começa a instigá-la a fazer algumas leituras mais aprofundadas. E, consequentemente, esse raciocínio vem se repetindo e a técnica vem se exercendo, e a pessoa vai se preparando para uma boa entrevista, para uma boa comunicação, até uma boa entrevista de trabalho, que você vai, né, colocar-se ao outro e defender-se para o outro lhe contratar. Né? Você é interessante até que ponto? Até que ponto que você consiga se defender. E como é que você consegue se defender dentro de uma tese de TCC, uma tese de dissertação, uma monografia? A partir da técnica da oratória, da técnica da leitura, do encantamento das palavras. Alessandro, as palavras, elas revelam um mundo. E te ouvindo e te vendo no bloco anterior, parece que tem um mundo submerso de escolhas dentro de você, de possibilidades, ou como vai dizer o velho Heráclito, de devires que vão acontecendo. E pelo teu currículo a gente percebe muito bem isso, né? Professor, produtor cultural, escritor, pesquisador, filósofo, historiador, pedagogo, agora palestrante. Como é que você consegue se movimentar diante desse emaranhado de mundos que toma um tom comum? Esse emaranhado aí foi formado a partir de uma máxima utilizada por uma professora que eu tive na adolescência. Que te marcou profundamente. Exatamente, marcou como uma tatuagem na alma. E ela alegou o seguinte: Alessandro, você vai alcançar lugares que poucos alcançarão. Vai longe esse menino, bateu nas costas da professora ali. E eu fiquei com aquela máxima internalizada. Ela te encantou com a palavra? Ela me encantou com aquelas palavras. E aí, hoje eu trago, né, para a minha vida o seguinte: eu peguei aquela máxima da minha professora e transformei numa outra, né? Quer chegar onde a maioria não chega? Faça o que a maioria não faz. A diferença. A diferença no lecionar, a diferença no falar, a diferença no andar, no vestir, no ler, no procurar. E essa procura, ela é tão instigante a partir do momento que você internaliza que você precisa ser diferente para alcançar determinadas situações, conquistas, que você acaba sendo polivalente. Né? O ser humano polivalente, que não é uma pessoa apenas focada em única pauta. Você tem diversas pautas, você tem diversas habilidades que o próprio ser humano acaba desconhecendo as habilidades que tem. E a partir de uma professora, uma mediação, você consegue, assim, começar a desenvolver aí a sua habilidade de música, de teatro, de oratória, de escrita.
E com isso eu comecei a alçar alguns voos, né? Fui para a área de licenciatura, área de música, área de teatro, de gestão, onde eu estou atualmente trabalhando. E agora eu, de forma assim bem fresca, eu estou me lançando a palestrante neste mundo corporativo aí de empresas, de instituições educacionais. E o principal objetivo é fazer a diferença. E é esse o desejo de quando a empresa contrata esse profissional para fazer a diferença no seu liderado, para fazer a diferença no seu colaborador, no seu aluno, fazer a diferença. E de que forma nós podemos, enquanto palestrante, enquanto professores, realizarmos essa diferença? É reencantar diariamente esse poder que as palavras possuem e, a partir de técnicas, de conteúdos, de fundamentos, conseguir proporcionar às pessoas, aos alunos, esse processo contínuo em busca do conhecimento, que não é finito. Esse conhecimento que você a cada dia pode estar se descobrindo, pode estar mudando, pode estar se transformando, porque mudança e transformação são palavras utilizadas nos vocabulários de grandes empresas hoje. Ah, quero mudar, quero transformar. Mudança, transformar. Para você transformar, você tem que acabar mudando algumas atitudes suas. Ah, eu quero falar bem, quero conseguir o meu emprego dos sonhos, quero conseguir o meu carro dos sonhos, quero conseguir minha faculdade. Você precisa fazer algumas mudanças, mudanças de hábitos, mudanças financeiras, para você conseguir galgar o seu propósito e, a posteriori, transformar completamente a sua vida. Primeiro você tem que mudar. A partir do momento que você muda um móvel de lugar, você já conseguiu transformar o ambiente e, inconscientemente, você acaba já tendo outras atitudes dentro da sua própria casa. Quer mudar? Quer transformar? Mude sua sala, mude sua casa, mude seus móveis, que você vai conseguindo aí viajar no poder da sua imaginação, no poder do abstrato e mentalizando o que você quer, o que você deseja, e quando você menos esperar, você já alcança o seu propósito, o que você pensou em realizar. Certa vez um líder corporativo que tinha uma empresa lá, os seus funcionários, e isso eu testemunhei, eu ouvi. Ele, todo mês, ele convocava um palestrante para falar para os seus funcionários. E eu me admirei daquilo. Eu falei, puxa, ele está preocupado com a sua equipe, com a sua gestão. E um dia eu perguntei para ele, por que você todo mês traz um palestrante diferente para falar com os teus funcionários, com a tua equipe? E ele falou bem assim para mim, Alessandro, é o seguinte, André, porque se eu trago alguém todo mês, eles vão pensar assim, puxa, como meu patrão se preocupa comigo, e vão produzir mais. Isso é um desafio para um palestrante, não é? Ele chegar num lugar que às vezes ele não está cotidianamente presente e, mediante as palavras, ele articular uma transformação cotidiana. Como é que você lida com essas situações? E é muito pertinente essa questão, porque quando você toma conhecimento do público, dentro daquele público existem pessoas que elas estão ali caídas de paraquedas. Por obrigação. Por obrigação. Elas estão trabalhando por obrigação, elas estão frequentando aquele local, de repente, por falta de opção, elas estão ali. E aí há um grande desafio. E quando você há técnicas dentro da sua bagagem, você consegue encantar aquele sujeito e talvez não mudar a vida dele naquele momento. Você consegue pelo menos instigá-lo. Eu sempre falo, eu não trago a paz para vocês, eu trago a espada. Porque a espada é o instrumento de você buscar, e você lutar e de você conquistar. A espada é você. Eu não trago a paz, eu chego para desestabilizar, para trazer a dúvida, para mexer com o ambiente, como diz Nietzsche, para destruir os conceitos e vou embora também sem a obrigação de querer reconstruir alguma coisa com eles. Porque quem tem que reconstruir são eles. Eles precisam reconstruir. Eles precisam fazer essa dialética. E é nesse poder da dialética, dessa transformação, dessa mudança, desses pensamentos, que a pessoa vai se encontrar, que a pessoa vai fazer um encontro consigo mesmo e, quiçá, buscar uma outra alternativa ou não. Porque existem muitas palestras que você chega lá e é pão em circo. Uma motivação, oba, pá, dancei e vou embora. Mudou o que na minha vida? E me parece que tem um diferencial, Alessandro, que você está colocando para a gente.
Porque ou as palestras são oba-oba, motivação barata e fajuta, né? Ou elas chegam, desconstroem, mas apresentam uma construção, e você tem um outro caminho. Você quer destruir e deixar com eles. Eu tenho uma outra vertente aí, onde Heráclito, um grande filósofo, você nunca entra no mesmo rio, porque o rio, ele não é o mesmo. E por ele não ser o mesmo, eu preciso buscar um significado, eu preciso buscar um sentido para o meu trabalho, para a minha vida, porque cada dia é um dia diferente. Cada momento, ele tem uma vicissitude. E quando eu tomo conhecimento daquele público e consigo destruir alguns conceitos, principalmente de beleza construída aí dentro dos paradigmas da televisão, das propagandas, eu não digo que o belo é X ou o belo é Y. Não. A gente desconstrói a imagem do belo que nos é, essa imagem que nos é vendida de maneira massificadora, e a pessoa, após essa desconstrução de conceito, ela constrói o dela. Porque quando ela volta para casa, ela não tem uma loira de olhos azuis. Ela não tem aquela mulher perfeita, magra, alta. Ela não tem aquele homem perfeito, bonito, de olhos azuis. Ela não tem esse modelo de beleza plantado pela mídia. Ela não tem. E ela precisa conviver com ele. E é nessa construção que ela vai fazer. Então a gente acaba assim, instigando o ser humano, utilizo muito da filosofia para desconstruir algumas situações e que o ser humano possa buscar e reconstruir o significado e o sentido da vida dela, se ela quiser. Porque se ela não quiser, ela vai sair do mesmo jeito que ela entrou. Ou melhor, talvez ela não saia do mesmo jeito que ela entrou, ela sai um pouco mais confusa, digamos assim. Alessandro, na tua fanpage lá no Facebook tem o título O Chapeleiro. Palestrante, palestras. De onde veio esse nome? O chapeleiro, ele tem origem da máxima de ser diferente, né? Normalmente eu percebo assim que os palestrantes, eles vêm mais como eu estou hoje, na formatado, camisa, sapatinho, bonitinho, gravatinha, e eu quis um pouco extrapolar. Então eu utilizei o chapéu para mostrar as possibilidades que nós temos de ideias, de gêneros, de situações. E na palestra e nas aulas, eu não utilizo apenas um chapéu, né? Vários modelos, né? Perucas, utilizando também como técnica. Porque a cada momento que você vai trabalhando um conceito e você vai trocando de figurino, você acaba prendendo aquela atenção do aluno e instigando a ter ali uma certa atenção para você. Então, o chapéu nada mais é que uma técnica lúdica. Então, hoje, um termo tão utilizado dentro da educação, a ludopedagogia. Então, você acaba assim, agregando alguns elementos performáticos para você encantar ali a sua plateia e mantê-la sob sua... Não é tão comum em aulas a gente pensar numa postura de um professor que chega fantasiado, com chapéu, que crie personagens e articule. Geralmente, nossa concepção de aula é aquela formalidade, né? O professor chega, distribui o conteúdo, acabou, ponto final, né? Como é que você trabalha isso? Ou qual a reação dos alunos nas tuas aulas quando você cria um personagem e fala pelo personagem? Quando eu era acadêmico do curso de História, fiz aqui na Unipar, eu comecei a trabalhar com o 5º ano do fundamental que eu tinha, essa estratégia. Foi um laboratório. E eu comecei a levar alguns elementos de circo. E, consequentemente, os alunos, assim, eles foram desestabilizados, porque normalmente é uma sala de aula, todas as carteiras certinhas, e aí acabei levando uma outra linguagem para trabalhar descobrimento do Brasil. E levei chapéu, levei barco, levei espada, levei palhas, enfim, vários objetos que pudessem fazer analogia com o descobrimento do Brasil. E foi uma prática tão interessante para os alunos que eles conseguiram absorver com mais eficiência o conteúdo de história,
posto que eles visualizaram determinados objetos. E quando você visualiza, você vivencia também. E vivenciando, você acaba tornando o conhecimento prático. Então, uma fala bem empírica, onde os alunos foram ali submetidos a esse laboratório, que deu tão certo que hoje, em minhas aulas de pós-graduação, 75% da aula são fundamentos práticos e 25% nós fazemos uma questão teórica. E o aluno da pós-graduação, ele vem com o desejo de praticar todos os conceitos que ele já estudou na academia, na faculdade, né, no curso de graduação. Então, o aluno ele vem com uma sede muito grande. E muitos professores, cada um tem o seu perfil, né, isso é bem claro, cada um tem o seu perfil. E nesse perfil você atende a sua demanda. E esse aluno acaba muitas vezes se frustrando, dizendo que é uma aula chata, dizendo que é só fala-fala, discurso, teoria, e ele acaba saindo da mesma forma que ele entrou, às vezes até chateado. Então, o chapeleiro acaba indo para a pós-graduação e leva algumas atividades práticas para aquele aluno vivenciar. Essa é uma palavra que a gente precisa deixar bem claro. Vivenciar, que a partir do momento que o meu aluno vivencia, ele acaba internalizando e dando uma finalidade para aquilo que ele estudou. Então, a gente trabalha muito isso dentro dos módulos de pós-graduação e também nas palestras. Como a gente está inserido num contexto e esse contexto muitas vezes nos formata, por exemplo, se eu vou para uma aula de pós, automaticamente está inserido na minha cabeça. É a aula de que alguém que fala, eu anoto e escuto, ponto final, da formalidade, né? Exatamente. Qual que é a reação dos alunos quando você chega lá fantasiado, com o chapéu, e tem um caminho diferenciado para isso? Há um caminho totalmente diferenciado. Porque quando o meu aluno de pós entra na minha sala, ele não encontra as carteiras. Ele já encontra todas as cadeiras em círculo. Aquilo ali já é um impacto, né, em primeira mão para o aluno. E quando ele chega na sala de aula, tem uma vitrola no cantinho da sala. Vitrola? Uma né? vitrola de vinil? disco, de vinil. Uma vitrola aberta ali, tocando músicas dos anos 80 e 90, referente à infância daquela época. Então, o ambiente já está todo preparado para ele. Então, quando ele entra, ele não consegue encontrar um local para colocar a bolsa, colocar o caderno, colocar o lápis. Então, eu gosto de... É uma técnica também. Eu gosto disso porque a gente acaba desestabilizando o aluno ali, né? Se rompe aquele perfil de acadêmico e professor. Se rompe, né? E existe dentro da sala um ser com um chapéu colorido à espera daquela turma. E o aluno, ele acaba não tendo local para colocar a bolsa, a caneta, o lápis, o caderno. E ele se pergunta, né? O que vou fazer hoje? Então, aquilo ali para mim já é perfeito. Ele já começou a fazer a reflexão. E a aula, ela vai sendo teórica e prática, e fazendo essa coadunação de questionamentos. Então, eu utilizo muito questões filosóficas, fazendo analogia ao conhecimento literário, ao conhecimento de história, ao conhecimento de pedagogia, fundamentos. E, a partir dessa analogia, a gente consegue transpor para uma prática. E é nessa prática que o aluno vivencia esse conhecimento. E, assim, enquanto educador, até lanço aqui, né, uma situação. Eu acredito que a educação precisava sair do discurso e ir para a prática, fazer com que o aluno vivencie esse raciocínio, esse discurso teórico, e que a partir dessa vivência que ele pode mudar muitos conceitos e ser um cidadão mais eficaz. E vou mais além ainda. Muitas vezes a gente faz alguns questionamentos de raciocínio lógico, equações, voltadas só para o vestibular. E a posteriori, ao término deste vestibular, o aluno faz a sua graduação, ele muito menos lembra dos conteúdos que ele estudou lá na escola, porque não teve sentido para ele. Por que não teve sentido? Porque ele não vivenciou. Ele não sabe que a geometria pode ser utilizada em diversas possibilidades do cotidiano. Ele viu apenas em discursos teóricos e cronometrados para que ele consiga passar no vestibular ou para tirar uma nota. E nota, para mim, também não avalia o aluno. E a posteriori, o aluno acaba esquecendo todos esses conceitos utilizados na escola e não tem sentido porque ele não vivencia.
E quando ele vai para a faculdade, ele traz muitos vícios que lá no ensino médio, no ensino fundamental, ele não conseguiu atingir. Me corrija se eu estiver errado, Alessandro. Sintetizando a nossa conversa, porque o nosso tempo infelizmente esgotou-se. Encantamento pela palavra, ou reencantamento da palavra, seria justamente fazer com que aquilo que eu estou vivenciando, estudando, marque a minha vida e dê sentido para mim? Exatamente. E o reencantamento, ou o encantamento das palavras, antes de atingir o outro, ele tem que atingir a si mesmo. Eu tenho que me encantar. Eu tenho que buscar um sentido para a minha existência. Mesmo que ela seja louca, mesmo que ela seja diferente. Enfim. Tenho certeza que você fez conosco aqui hoje o seu processo, a sua via optativa do seu modo de ser educador palestrante. Desconstruiu muita coisa. E agradecemos profundamente a sua presença e o fato de colocar a minhoquinha na nossa cabeça para a gente pensar. Eu que agradeço, fico imensamente lisonjeado em estar aqui no programa Em Foco e espero ter contribuído com algumas situações. Caso queira conversar, meu Facebook, Alessandro, o Chapeleiro, Alessandro Salgado, a gente pode discutir algumas situações, conversas ou delirarmos dentro dos discursos práticos e teóricos. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.